Seguindo aqui com os nossos destaques, o governo publicou hoje um decreto do Ministério da Justiça para regular o uso da força por policiais de todo o país. O André Anelli tem os detalhes e também para contar quais os principais pontos desse decreto que foi publicado hoje, né, Anelli? Exatamente, Soraya. Esse decreto, assinado pelo presidente Lula, diz que o uso de arma de fogo deve ocorrer em último caso, quando outros recursos de menor intensidade não foram suficientes para atingir os meios legais. O uso do armamento foi proibido, por exemplo, em situações em que a pessoa em fuga esteja desarmada ou quando um veículo desrespeita o bloqueio policial em via pública, exceto quando o agente ou terceiros correm risco de morrer. Nos eventuais casos em que a ação policial causar ferimento ou morte, um relatório sobre o ocorrido deve ser elaborado. Toda essa medida tem relação com a onda de violência e também de abuso policial em diferentes estados do Brasil, mas especialmente no estado de São Paulo mais recentemente. Ainda de acordo com o decreto, os órgãos de segurança pública deverão promover ações obrigatórias, pelo menos uma vez por ano, sobre o uso da força em ocorrências policiais. O texto prevê ainda a criação do Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, que vai fiscalizar a implementação dessas novas medidas. De acordo com o Ministério da Justiça, o decreto visa melhorar a eficiência, também a transparência e valorizar os profissionais do setor, além de garantir o respeito aos direitos humanos. Soraya. Obrigada, Anelli, mais uma vez. E a Polícia Federal prendeu nesta manhã o ex-deputado federal Daniel Silveira por descumprimento de medidas cautelares para sua liberdade condicional. Vamos falar primeiro com os nossos comentaristas antes do Bruno chegar aqui com os detalhes. Foi uma decisão correta na sua avaliação? Eu acredito que a prisão do Daniel Silveira, desde o início, já foi uma decisão incorreta, equivocada. E por que eu digo isso? Porque ele tem a imunidade parlamentar pelo artigo 53. Por mais que eu discorde das falas horrorosas do Daniel Silveira, o que ele fez, ele emitiu uma opinião. E ele está preso até hoje. Uma opinião, repito, uma opinião absolutamente ruim, mas é uma opinião e ele está blindado pelo artigo 53 da Constituição Federal, que o parlamentar tem direito de ter a imunidade parlamentar, quaisquer que sejam as suas opiniões. Além do que, o próprio Supremo abriu este processo de ofício, sendo que o Supremo seria a suposta vítima. Então, ele é a vítima, ele é o julgador, ele é o investigador. Isso fere o princípio do sistema acusatório no direito. E, por final, a ideia do flagrante perpétuo. Por quê? Porque o Daniel Silveira, logo após toda a repercussão, ele apagou o vídeo. Mas como o vídeo ficava circulando nas redes sociais, o Supremo entendeu que aquilo seria um flagrante, mas o flagrante é a ideia do smoke the gun, né? É a fumaça saindo ali do revólver. Aquilo sim é uma prisão em flagrante. Então, enfim, há uma série de irregularidades nesse processo e ele nem deveria voltar para a cadeia, tampouco ele nem deveria estar preso. A gente vai voltar a falar desse assunto daqui a pouquinho, né, quando o Bruno trazer mais informações, mas vamos falar o que o Anelli trouxe a respeito do decreto que foi publicado hoje, né, um decreto do Ministério da Justiça e também Segurança Pública, que propõe regular, então, o uso da força por policiais de todo o país, texto esse que já foi divulgado no Diário Oficial da União. E, Zé, já queria te ouvir, esse decreto de hoje tem tudo a ver com o aumento ali da letalidade policial e também para combater esses tipos de crimes que a gente tem visto praticamente uma ocorrência rápida, né? Principalmente no mês passado, casos envolvendo policiais ali quase que na sequência, né? Exatamente. Eu nem gosto desse termo letalidade policial, porque não existe outro cálculo de letalidade bandidal ou letalidade dos bandidos. Há uma pressão muito grande, uma pressão política sobre o governo de São Paulo e sobre o exercício do comandante da Segurança Pública, do DERIT, um certo preconceito
de que um policial, um capitão da polícia não poderia assumir um cargo dessa natureza. De secretário de segurança pode, e está fazendo um bom trabalho. Veja bem, ao entrar na polícia, o candidato, quando faz um concurso, ele analisa ali e sabe do risco de vida que ele corre sendo policial. A grande novidade que eu venho falando e repetindo é sobre o risco jurídico que representa hoje uma atividade policial. É um risco jurídico muito grande. O próprio Derrite me disse aqui, quando era policial, de que ele teve que vender patrimônio para pagar advogado pelo exercício da atividade policial. Aí ele teve que pagar advogado do próprio bolso. Hoje não. Há uma assessoria jurídica para o policial. Mas veja bem que o policial não pode confiar muito nessa assessoria grátis, não. Ele tem que pagar um advogado por fora, porque nesse tipo de terreno não se pode também deixar a coisa solta, né? Então, essa atividade policial, que tem um risco de vida, tem agora um risco jurídico muito forte. Um policial, quando é condenado, quando é expulso da polícia, ele vai fazer o quê? Ele não sabe fazer nada na vida a não ser policial. É uma atividade única, atividade típica de Estado. Não se pode deixar o profissional com esse risco. Esse decreto aumenta muito o risco jurídico do policial. E ele quer dizer o seguinte: o bom policial é o policial quieto. O policial que não faz nada é um decreto assinado por quem não sabe o que é ir para as ruas e decidir em milésimos de segundo ali o que fazer. Dizer que você não pode reagir contra alguém que está em fuga, isso é dizer, olha, quando o policial chegar, você foge. O policial não pode fazer nada. Regulamentar o uso de algemas? Como? O policial sabe. É preciso dar credibilidade, dar força à polícia e ao policial. O policial sabe ali quem é o traficante e quem é o usuário. O policial sabe ali quando representa risco de vida para ele ou para a pessoa, ou para outras pessoas, para usar algemas. Ele tem que saber, ele tem que ser treinado para isso. O policial sabe, ou deveria saber, quando reagir com força total. Não tem essa história de proporcional, porque o proporcional quando? Quando é a proporcionalidade? E o que representa em milésimos de segundo ali, você vacilar. Eu vi um vídeo da Polícia de Minas Gerais que mostra claramente isso aí. Um policial, um sargento de Minas Gerais, vendo um bonde que era uma caminhonete cheia de bandidos, ele não atirou e foi fuzilado. Por que ele não atirou? Por isso aí, esse medo de perder o emprego, esse medo de ser processado. Ah, mas existem maus policiais? Existem, toda profissão tem a sua porcentagem de pessoas que não prestam. É só ir atrás deles e punir. Nem polícia gosta do policial que é bandido, nem polícia gosta do policial que não sabe trabalhar. Então, esse decreto, ele vale apenas para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, para a área federal. Não vale nos estados que são comandados por governadores. Esse decreto é assim, mas transmite perigosamente a ideia de que a polícia boa é a polícia de mãos amarradas. Zé, você acha então que esse decreto só veio em meio a esses casos recentes de abuso de poder ali policial, né? Casos que inclusive a gente comentou e trouxe aqui no 3 em 1, né? Enfim, que policiais utilizaram a arma ali para matar civis, em algumas abordagens? Soraya, foi uma resposta política. Uma resposta política para um grupo que pensa isso. Existe, sim, na sociedade um grupo que quer que o policial não use armas, né? E não é só no Brasil. Existem frentes que dizem aí que que a arma deve ser extinta. Eu concordaria. A arma não é feita para descascar uma melancia nem nada, é feita para matar. Para matar. Mas é preciso. A polícia não pode ficar sem armas porque os bandidos não atendem uma lei, está extinta a possibilidade de armas. Então, vamos acabar com armas do mundo. Seria ótimo se acabasse também com as armas dos bandidos. Mas deixar a polícia sem armas é de uma inocência que eu fico assustado. E é esta mensagem desse decreto
do governo federal, que felizmente não chega aos governos estaduais, mas transmite a ideia de que a polícia exagera sempre. Não, esses casos que aconteceram serão julgados. Os policiais que erraram serão julgados e condenados, se forem, né? Mas é preciso deixar a polícia com mais força, com mais atividade, proatividade. Eles falam em nome do Estado, eles detêm o monopólio da violência que a Constituição transfere ao policial. Zaga, você vê esse decreto limitando o poder da polícia e, de repente, até gerando maiores discussões quando se vê esse entendimento, né, de que está limitando o poder deles? Não, eu enxergo esse decreto como chovendo molhado. Isso porque o decreto ele diz o seguinte, basicamente, olha, não é a primeira opção do policial atirar no caso da pessoa ali que está, o suspeito, estar desarmado. Jura? Quem que, em sã consciência, vai atirar numa outra pessoa que está desarmada? Isso não pode acontecer. Então, é chovendo molhado. E o decreto ele também basicamente diz que, olha, caso existam veículos que furem bloqueios policiais, a primeira opção também não é você desferir fogo, atirar. São esses dois pontos cruciais em relação à não utilização da arma de fogo, só que ele prevê também o seguinte, olha, se o policial ele entender que a vida dele está em risco, aí sim ele pode agir. Ou seja, é chover no molhado. E por que eles estão chovendo no molhado? Apenas para criar exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Essa pauta sendo discutida mediante decreto pelo governo federal. Porque a discussão da segurança pública, ela é estadual e quem decide são os governadores. E foi estratégico todo esse ataque à polícia militar ao longo dessas últimas semanas para desgastar a imagem do governador Tarcísio e do secretário Derrite. O Zé, ele colocou, olha, a gente tem que se preocupar com questões judiciais, é lógico. Até a questão da câmera no corpo do policial, eu tenho um posicionamento que serve muito mais para proteger o policial, até para conseguir criar provas mais eficazes para manter o criminoso preso, porque às vezes até existe essa dificuldade, que a polícia prende, a justiça solta por falta de provas, a câmera serve até para ajudar nesse sentido. Só que a câmera ela não pode servir para prejudicar o policial, caso ele tenha necessidade de disparar. Nunca eu vou ser contrário ao policial disparar a sua arma de fogo, caso ele entenda que exista risco para a sua segurança. O policial sai de casa todos os dias com um estresse gigantesco, com uma infraestrutura que é infelizmente precária. Isso que nós estamos falando aqui nesse estúdio do estado de São Paulo. Nos outros estados, as outras polícias do país, é mais precário ainda, seja na polícia militar ou, quando muito, falamos na polícia civil, que existe ainda um grande déficit, não só de mão de obra, mas de infraestrutura, que é a nossa polícia judiciária de investigação. Vejam onde eu quero chegar. Nós não podemos pautar esse tipo de decreto como se a polícia fosse ruim. Esse decreto, ele diz apenas, olha, eu quero poder fazer parte dessa discussão. Até porque estamos falando de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal Federal. Essas três polícias, elas seguem as determinações e orientações do governo federal. Mas a Polícia Militar e a Polícia Civil, elas respondem aos seus estados respectivos. E é lógico que nenhum policial militar sai de casa para matar, gente. Imagina, se nós vivemos nesse país, não é isso. A letalidade se dá em razão de outras circunstâncias, tais quais zonas de vulnerabilidade, a desigualdade social. Não é relacionado à cor, à raça, à religião. Não existe isso. Tanto é verdade que isso é uma grande narrativa, de novo, do governo federal, querendo se sobrepor nesse assunto em razão do crescimento e da grande popularidade aqui no estado de São Paulo do governador Tarcísio e essa pauta ser dominada pela direita, de que eles estão querendo fazer esse desgaste. E eu digo isso com propriedade porque os números indicam que as polícias mais violentas do país, elas estão principalmente na Bahia e em outros estados do norte e do nordeste. Ou seja, São Paulo é exemplo, São Paulo é referência. Não deveria sequer existir essa discussão. E eles fazem isso de uma forma que é até ardil, por quê? Eles dizem o seguinte, olha, nós sabemos que não podemos nos manifestar em relação às polícias dos estados, ok? Só que existe um dinheiro público, que são verbas que são destinadas de repasse para esses estados, que nós não vamos repassar caso eles não atendam. Só que o tiro vai sair pela culatra, porque
todos os estados e toda a polícia que nós confiamos e muito, elas já seguem essas diretrizes. Nenhum policial, ele atire em alguém desarmado. Isso não existe, a não ser que ele veja que naquela circunstância sua vida esteja colocada em risco. Por isso que é importante, cada vez mais, legislação que blinde, que proteja o policial para ele poder desenvolver o seu papel, que é fundamental na sociedade, sem o risco de ter que gastar o salário do seu ano, que já é baixo, com um advogado para se defender na justiça e o pior, ficar fora de sua função. Agora, Gani, só para a gente encerrar esse assunto, você vê esse decreto também indo para discussões da PEC da segurança, por exemplo? Sim, conversa com a PEC da segurança, né? Porque isso vem pelo governo federal. Agora, esse decreto acaba alimentando uma narrativa de que a crise da segurança pública aqui no Brasil, no país, se deve ao policial, quando, na verdade, a crise de segurança pública se deve à bandidagem que está solta e aterrorizando as cidades, as capitais brasileiras, o interior. Basta olhar nas redes sociais a quantidade de vídeos à luz do dia, na periferia, em bairros nobres, disseminado por toda a cidade, com uma ousadia dos bandidos. É Ipanema, é Copacabana. Ontem mesmo, um motoqueiro com uma moto de luxo aqui em São Paulo, na Avenida Faria Lima, foi abordado à luz do dia, armado. Três criminosos ali, como se, assim, em plena luz do dia. A gente está falando de uma região com muitas seguranças, porque ali, para quem não mora em São Paulo, tem uma série de bancos de investimento. Seria o mesmo que um assalto dessa magnitude, né, meio espetacular, meio hollywoodiano, acontecer na Quinta Avenida, em Nova York. Isso pararia a cidade de Nova York. Pra você ter uma ideia, aqui não, aconteceu, tudo continua ao normal, cada um, né, viu o vídeo, segue o jogo. Então, o brasileiro, ele se acostumou com a violência, faz parte do nosso dia a dia a violência, né? 50 mil assassinatos por ano, 500 mil em 10 anos, é estatística da faixa de Gaza, é estatística da Síria. Mas para essa turma, o grande problema é a violência policial, não é a violência do bandido e a certeza da impunidade.